a igreja que estava fundada na cidade de Sardes. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E a condenação que Jesus faz para essa igreja é: conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. Primeiro, a tristeza do pecado, mas depois uma mudança verdadeira de vida. Mas ele diz também: arrependa-te. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E hoje nós estamos entrando na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. E essa mensagem ela é incrível e ela é linda, porque através dessa mensagem Deus trouxe um direcionamento para o apóstolo Martini a respeito da direção que nós seguiremos no próximo ano, de uma mensagem profética, de uma palavra profética que nós entraremos no ano de 2025. Então, mais do que qualquer outra experiência que você possa ter, entenda que essa mensagem aqui é uma profecia também sobre o ano de 2025 da IA Church e na sua vida, se você é parte desse corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13. Amém? Abra lá, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você não tem Bíblia, não tem problema, acompanha conosco aqui, está tudo certo. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês notaram que existe uma peculiaridade sobre a igreja de Filadélfia que nós lemos aqui. Se você comparar com as outras cartas, você vai ver que não existe uma exortação. Não existe tenho porém contra ti que abandonasses o primeiro amor, ou que aceita a doutrina de outros, ou que aceita a doutrina daqueles que são da sinagoga de Satanás. Não existe esse tipo de exortação. Filadélfia então parecia ser uma igreja perfeita, uma igreja aprovada por Deus. E como padrão que nós estamos apresentando ao longo dessas 6 semanas, primeiro Deus destina a carta, Jesus ali destina a carta a determinada igreja, e essa é a igreja de Filadélfia. E a cidade ela foi construída sobre um centro da cultura grega por volta do ano de 200 antes de Cristo. Ela era muito bem localizada a 50 quilômetros do sudeste de Sardes. Sardes é a igreja que nós vimos semana passada e você estava aqui, e ela era celebrada e ela era muito conhecida pelo seu excelente vinho, e tinha uma grande população judaica. No ano de 17 depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto, mas logo foi reconstruída pelo imperador Tibério. Então a igreja de Filadélfia, como vocês veem ali, ela fica muito próxima à igreja de Sardes, né? Ela tem um poder muito bom, uma cidade conhecida, uma igreja que realmente é importante, conhecida pelos seus vinhos e por tantas outras coisas. Mas Jesus se apresenta como um conselheiro. No versículo 7, ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo. Repete comigo: o santo. Está bem aí? Boa noite. Vamos lá de novo? Essas coisas diz o santo.
o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Não, aí não precisa, era só esses três: o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Mas primeiro nós vemos aqui, deixa eu só relembrar para você. O livro de Apocalipse foi escrito por quem? Por quem? Por João. Glória a Deus, vocês são incríveis, estão absorvendo tudo ao longo dessas 6 semanas. Foi escrito em qual lugar? Na ilha de Patmos. Por volta de que ano? Vamos ver se alguém prestou atenção? Quem dá mais? Quem falou aí? Eu ouvi aí. Quem falou 90? Errou, ô Lígia. Mas tá quase, foi no ano de 90, ali perto, 95 depois de Cristo. O apóstolo João, ali ele tem uma visão de Deus ressurreto, né? Ele não mais Deus como homem, mas como com corpo glorificado. E quando Jesus traz essa mensagem para as igrejas através de João, isso aqui chama muita atenção, porque na cultura que nós temos hoje, o católico, nós vemos os santos, existem muitos santos, é santo de não sei o que, é santo de não sei o que lá, e existe essa cultura. Mas quando ele diz aqui, ele diz o santo. Esse título pertence a Deus, mas João não hesitou em aplicar ao seu filho, porque ele reconhecia que Jesus era Deus. Isso é importante que nós saibamos. Jesus é Deus e Ele é santo, e Ele não muda, e Ele continua sendo santo. Ele é o santo. Mas Ele também diz que, deixa eu só ler com vocês aqui para vocês verem. Atos capítulo 2, 27 diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui nós vemos que, cara, Ele é Deus, de fato Ele é Deus, mas Ele também se apresenta como o verdadeiro. E essa palavra no original, aletnos, quer dizer que não tem apenas o nome ou objeto em consideração semelhante a Ele, mas que participa da essência do mesmo. Aquele que é real, genuíno, verdadeiro, o oposto do que é fictício, não é imitação, ele não é imaginário, ele não é simulado, ele não é pretendido, ele contrasta com a realidade da sua aparência. Eu estou lendo essa definição para que isso crave na sua mente. Oposto do que é imperfeito, oposto do que é frágil, oposto do que é incerto, verdadeiro, verídico e sincero. Então, quando nós falamos sobre Jesus, o verdadeiro, nós podemos falar sobre o verdadeiro no substantivo. E substantivo é aquilo que evidencia a substância, aquilo que evidencia a essência. Em João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus, esse versículo você conhece, não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui fala da fonte de toda a verdade. De toda a verdade, a essência de Cristo é a verdade. Presta atenção numa coisa: quando você faz o caminho contrário de um rio, vamos pensar em um rio, o Tietê. Onde fica a nascente do Tietê? Salesópolis, não é isso? Eu fui na escola há muito tempo atrás. Até onde eu me lembre, era limpo, não era poluído. Algum professor aqui hoje que pode me corrigir se eu estiver errado? Continua limpo Salesópolis? Sim? Sim ou não? Glória a Deus, Salesópolis. Então, se nós fizermos o caminho contrário, se nós pegarmos aqui o Rio Pinheiros e formos em direção oposta, caminhando em direção Pinheiros, Tietê e até Salesópolis, lá naquela região de Jacareí, é isso, né? Se eu não estiver errado, lá para aqueles lados, é isso? Gente, vocês são piores do que eu. Ninguém sabe onde é Salesópolis. Você é de Salesópolis? Tem alguém de Salesópolis aqui? Mas se nós fizermos o caminho em direção à nascente, nós vamos notar que a água é pura e que ela se contaminou ao longo do percurso. Ao longo do caminho ali, empresas vão colocando, descartando a sua química de forma ilegal no rio, ou então a rede de esgoto que não é bem tratada e acaba no rio, e quando nós chegamos aqui nós vemos isso, mas no começo ele é limpo.
E o que eu quero te falar é que Cristo é a fonte, e Ele é a origem de toda a verdade, só que Ele não se contamina ao longo do seu caminho. Ele não se contaminou ao longo do seu caminho. Ele continuou sendo puro, Ele continuou sendo, sabe, mesmo quando testado, Ele não se corrompeu. Eu lembro da Páscoa, quando nós vamos ler sobre a Páscoa, que um cordeiro, quando eles pegavam ou escolhiam um cordeiro, o cordeiro ficava ali sendo analisado por 4 dias, para ver se existia alguma imperfeição, para ver se existia alguma impureza, para ver se existia alguma doença, e Jesus foi analisado como um cordeiro, para que as pessoas, para que Caifás, Anás e tantos outros ali olhassem e falassem: deixa eu ver se existe alguma mácula, deixa eu ver se existe algo que possa o condenar. E ninguém achou nada, porque Jesus nunca se corrompeu. Ele é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Em toda e qualquer verdade você vai encontrar o DNA de Cristo. Mas Cristo também é verdadeiro no adjetivo, porque se nós de fato fizermos uma coleta no Rio Tietê, nós encontraremos muito mais dejetos coliformes fecais, ou seja lá o que nós encontraremos, do que propriamente o H2O. Mas Cristo não, Ele é a verdade, e não existe nada de falso nele. Ontem o John me pediu para baixar um aplicativo. O John é muito brincalhão e ele pediu para eu baixar um aplicativo. Vou mostrar para vocês. E ele falou: papai, vamos zoar a mamãe. E eu falei: vamos. Ele falou: fica do lado dela e dá o celular para mim. Eu dei o celular para ele e de repente ele começou: peraí, calma aí. Eu meio que odeio o aplicativo desse, porque entrou uma propaganda bem nessa hora. Mas vamos ver se eu... Sai daí. Ok. Calma, gente. Tem misericórdia, Senhor. Vamos ver se vai dar certo. Ele falou: vai do lado da mamãe. Aí eu fui, aí ele começou. Aí ele olhou para mim. Aí eu falei: desculpa. Aí ele continuou. Aí ele foi apertando vários. A Érica já se ligou que não era, porque os sons mudaram, né? Depende do que você comer, vem determinado som, né? Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Aí não para, agora chega. Estou mostrando isso para vocês, que existem coisas fakes que são engraçadas, coisas fakes que são bobinhas, são para brincadeiras. Mas quando nós falamos a respeito de moralidade, quando nós falamos a respeito de ética, quando nós falamos a respeito de essência, não existe como achar graça em coisa fake. Você entende isso? Não tem problema o meu filho baixar um aplicativo de pum e ficar brincando e dando risada. Não é sobre isso, mas o problema é que hoje existe tanta mentira, existe um desejo de aceitação tão grande, que tudo é fake, tudo se parece fake. As pessoas postam stories sorrindo, quando estão quebradas por dentro. Você percebe que ninguém posta um vídeo falando: eu estou depressivo, eu estou assim, eu estou assado. E eu posso falar, existem pastores que muitas vezes tiram as suas vidas. Eu recentemente fui muito abalado por uma notícia de um pastor americano que tirou a sua vida, porque eu não segui esse pastor, mas ele tinha 3 filhos mais ou menos na idade dos meus, e ele era jovem, e a sua família era uma família linda, o seu ministério era um ministério efetivo, e poucas horas antes, ele tinha pregado um sermão na sua igreja, onde muitas pessoas tinham sido impactadas, mas por alguma razão, não aguentou a dor, e tirou a sua própria vida. Por que viver uma vida fake? Não seria mais fácil pedir ajuda quando ele realmente precisava de ajuda? Nós valorizamos isso, porque se alguém depressivo postar alguma coisa, você deixa de seguir. Você fala: não é muita energia negativa, muita carga negativa. Nós valorizamos essas pessoas que usam filtros, principalmente essa questão de beleza feminina,
Você olha e você fala, meu, a pessoa é tão botocada, que se ela sorrir a perna levanta. Uau, que maravilhosa. Não, cara, calma. Eu não sou contra botox, não, tá, gente? Só para deixar claro. Mas o que eu estou te falando é que existe aquilo que é a realidade. E a realidade não pode roubar a nossa essência. Nós temos que ser tratados por Jesus, para que Jesus nos permita olhar e entender a seriedade das coisas que Ele tem nos mostrado. Nós não podemos admirar uma vida fake, porque Jesus não é fake. Se nós temos a essência dele, não existe mentira nele, então nós não podemos aplaudir a mentira que tem sido pregada e dita em muitos lugares. Nós temos que combater, nós temos que denunciar os abusos de Satanás no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da igreja. É o nosso papel como pregadores do Evangelho, denunciar aquilo que está errado, e principalmente dentro do nosso coração, porque às vezes eu estou falando aqui, e você está pensando em pessoas, você está pensando em instituições, de outras igrejas. Não, antes de você pensar em qualquer outro, pensa em você mesmo, o quão fake você tem tratado a sua vida com Deus, porque é muito fácil você vir aos domingos aqui, levantar a sua mão, é muito fácil você adorar o Senhor, mas e no particular? E no dia a dia? E de segunda a sábado? Como que é o seu relacionamento com Deus? Então eu quero te falar que Jesus é verdadeiro, Jesus é a verdade, e toda a profecia que vem dele, ele vai cumprir. Pode demorar, mas vai cumprir, porque a palavra dele é verdade, verdadeira, poderosa. Amém? Mas ele diz, aquele que tem a chave de Davi. E muitas vezes quando nós pensamos aqui sobre esse termo, a chave de Davi, nós pensamos sobre autoridade, sobre poder, mas nós precisamos voltar ao texto e entender em que contexto isso foi dito. Esse termo, ele foi cunhado é quando é printado, quando é aparenta na Bíblia, quando ele aqui vai assumir o seu lugar de mordomo, no lugar de Sebna. O que aconteceu? Aconteceu que Sebna usou o tesouro, ele era o mordomo do palácio real, e ele usou o tesouro que tinha ali, ele pegou o tesouro e construiu um mausoléu, para que quando ele morresse, as pessoas continuassem se lembrando dele, se lembrando da sua importância, do quão grande ele era. E o profeta Isaías olhou e condenou isso. Vamos ler o que está escrito lá em Isaías capítulo 15, versículo 22. Aliás, acho que é 19. Isaías capítulo, é isso? 22, 15, perdão. Eu misturei aqui. É 22, 15 a 19. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou o que tens tu aqui? Para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em um lugar alto a tua sepultura. Ou seja, eles estavam em uma montanha, e ele colocou a sua sepultura em um lugar alto, para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á e com firmeza enrolar-te-á num invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da sua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aqui o que nós vemos é isso: Sebna querendo a glória que não era dele. Isso te remete a alguma coisa? Hoje existe uma busca incessante por reconhecimento, uma busca, eu acho que desvairada pelo reconhecimento.
Você no seu trabalho, você não busca fazer aquilo que foi proposto porque você quer ser o melhor, mas você busca fazer aquilo que foi proposto, e somente aquilo que foi proposto, nada mais do que aquilo, para que você receba a glória e honra. Em tantos outros lugares, pessoas querendo a glória que não lhe pertence, igrejas querendo uma glória que não lhe pertence, igrejas usando Cristo de pretexto, e não como fim de algo precioso, para enriquecer a sua casa, para enriquecer a sua igreja, para encher a sua igreja de lugares, de pessoas. Não tem que ser assim, não pode ser assim. A glória sempre tem que ser de Deus. E eu tenho dito isso, se vocês olharem as minhas mensagens, eu tenho batido muito nessa tecla: Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ou ele tem a glória, ou ele não tem. Eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar e buscar reconhecimento. Não, o reconhecimento ele vem com o seu trabalho, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus vai nos honrar. A palavra de Deus diz: honra quem honra. Se você for fiel no seu trabalho, Deus vai de alguma forma te honrar. Agora, honra e glória são coisas distintas. Não tem problema você querer ser honrado, o problema é você querer a glória. E o altar é isso. O Lamartine deu um exemplo de manhã, que não cabe aqui eu repetir esse exemplo, mas eu posso dar um exemplo da minha vida. Eu sempre fui um pai muito presente para os meus filhos, sempre gostei da paternidade, sempre gostei de estar junto, não tenho problema em acordar cedo, eu amo a paternidade. Quando o Enzo era pequenininho, a gente estava brincando de super-herói, e eu já contei isso uma vez aqui, eu não lembro quantas pessoas já ouviram, mas eu já contei. A gente brincando de super-herói, ele amava super-herói, e eu nunca gostei de super-herói, eu nunca gostei desses filmes muito forçados, embora eu gostasse de Velozes e Furiosos, mas mas esses outros que são muito forçados, eu não gostava. Ó, Vin Diesel pular de um carro num avião e cair andando, não é forçado, existe uma probabilidade pequena, mas existe. Agora, Homem de Ferro voar, tá de sacanagem, não vai acontecer. Enfim, eu nunca gostei, e eu tive que começar a assistir. Por quê? Porque o meu sogro Lamartine é apaixonado por super-heróis, e o John e o Enzo, o John ainda não era nascido, começou a assistir com ele, e eu falei: eu não posso ficar fora dessa disputa aqui, não? Então vou lá. Filho, você quer assistir Velozes e Furiosos? Aí ele: não. Você quer assistir Rock? Não, quero assistir Homem de Ferro, Homem-Aranha. E aí beleza, eu comecei a assistir. E aí ele tinha todas as fantasias de todos os super-heróis. E um dia a gente brincando com ele, eu falei: é muito bom, né, Enzo, se existissem super-heróis e tal. Ele falou: e existe, papai? Aí eu falei: agora ele vai falar que sou eu. Eu falei: é mesmo? Quem é o seu herói? Não, eu perguntei: quem é o seu super-herói? Aí ele falou: Jesus. Aí eu falei: uau, que filho crente. Eu falei: calma lá, mas tem outro, tem o super-herói, tem só o herói. Tá bom, Jesus é o super-herói, eu vou ser só o herói. Eu falei: e o seu herói? Aí ele: Jesus. Eu falei: e eu sou o quê? Ele falou: você é só meu pai. Eu falei: só o seu pai? Eu te limpei, moleque. Eu aguentei você fazendo uns negócios, e cara, aquilo foi me subindo. E Deus falou comigo, eu já contei isso uma vez, que Deus foi muito claro comigo. Ele falou: não queira usar uma capa que você não consegue carregar, porque heróis não erram, e você vai errar em algum momento da sua vida, na educação do Enzo, você vai perder a mão, você vai passar do ponto numa disciplina, alguma coisa você pode errar. Heróis não erram, não queira essa capa. E eu naquele momento pedi perdão ao Senhor, e eu falei: tá bom, Senhor, eu me contento em ser um bom pai, porque o Senhor me chamou para ser um bom pai, então é isso que eu vou ser. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu queria a glória, naquele momento, de ser reconhecido como alguém super importante na vida do meu filho. Mas mais importante do que eu, Deus tem que ser na vida dele.
porque Deus nunca vai falhar. Os olhos do Senhor estarão com ele em lugares que os meus não estarão. Na escola, onde ele joga, no clube que ele joga, ou nas viagens que ele vai fazer, os meus olhos não estão, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não adianta nós queremos a glória para nós temos que dar a glória a Deus. E quando nós damos glória a Deus, Ele nos honra. Isso é muito comum, tá? E não é de hoje. Pessoas quererem a glória de Deus, não é de hoje. Não foi assim com Lúcifer. Lúcifer não entendeu a honra que ele tinha de ser um adorador para o próprio Deus. A honra para ele não era o suficiente. Ele queria a glória, ele queria ser como Deus. E foi por isso que ele foi destituído da sua posição. Deixa eu te falar, todos aqueles que querem a glória para si próprio não acabam bem. Para os olhos de alguns até pode falar, o final foi bom, mas no fim das contas, um dia nós estaremos na presença do Senhor e você vai prestar conta por algo que você usurpou, que não era seu, que você pegou que não era seu. Então preste muita atenção, dê glória a Deus. Você não tem o que você tem pela sua habilidade, você não tem o que você tem pela sua capacidade. Existe sim, eu acredito sim em meritocracia, tá? Estou falando assim, eu acredito que as pessoas crescem no seu trabalho pelo tanto que você se dedica, eu acredito. Mas deixa eu te falar, se o favor do Senhor não estiver na sua vida, você pode ser um avião trabalhando, que você não vai sair do lugar. Então você tem o que você tem, não é simplesmente porque você é bom, é porque o favor do Senhor e a graça do Senhor está sobre a sua vida. E quando você entende isso, você glorifica o Senhor, você fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me colocou nessa posição. Ao Senhor eu dou tudo, ao Senhor eu devolvo tudo. A minha família é do Senhor, o meu emprego é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor é o rei do meu coração. E é nesse caminho que nós temos que caminhar, amém? Agora presta atenção, Jesus recebe a chave de Davi, porque mesmo sendo Deus, Ele assume a forma de servo. Filipenses 2 traz essa revelação e nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses 2 diz assim, tendem em vós mesmos mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, e reconhecido como figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Portanto, meu irmão, o caminho para receber essa chave de Davi, é através da humilhação, da humildade. Mas que porta que Davi abre? A chave de Davi fala sobre autoridade para os servos fiéis, que não buscam a glória para si, mas administram fielmente, com nobreza, o que Deus lhes confia. A chave de Davi será dada a você, para que, se você for fiel e administrar aquilo que o Senhor tem te dado fielmente, Deus vai te usar e vai te honrar. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui fala sobre o poder para Cristo abrir o reino aos homens. E Jesus promete isso ao Pedro. Vocês lembram lá no Evangelho de Mateus? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Nós vemos isso. Confia naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Lembre-se a quem você deve honra, a quem você deve glória. Mas Jesus também se apresenta com um elogio. Ele diz no versículo 8, a igreja de Filadélfia, ele ali apresenta dois grandes elogios, e talvez os maiores elogios que a igreja poderia receber. Primeiro, ele diz que eles confessaram abertamente a inspiração pela palavra de Deus. Guardastes a minha palavra. E ele também
elogia que eles confessaram abertamente a encarnação do Filho de Deus e não negaste o meu nome. Está lá nesse versículo que vai ser. Esse não negaste o meu nome, ele diz respeito à afirmação de uma grande heresia que João enfrentava na época. No seu tempo, quando os gnósticos estavam ali ensinando e afirmando que Deus não podia ser encarnado. Vocês lembram dos gnósticos? Nós já falamos sobre isso. Eles não acreditavam, sabe, que Deus era de fato um homem. Eles acreditam que era uma projeção, como se fosse um holograma e tal, mas não. João condena isso. Ele diz: aquele que não viu a Deus, verdadeiramente não recebeu. E nós precisamos estar atentos a isso, porque aquela doutrina era uma heresia daqueles tempos, mas hoje existem outras heresias sendo ensinadas nos lugares dentro das igrejas. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando aqui que você tem que concordar com tudo aquilo que eu estou dizendo. Se você não concordar, vai procurar na Bíblia, leia a Bíblia. Por isso que a gente aqui incentiva a leitura da palavra. É por isso que nós incentivamos, nós temos cursos aqui como um pódio, para que você possa entrar e que você possa mergulhar na palavra de Deus, para que você aprenda com as suas próprias, com o seu próprio entendimento. Você tem aula de hermenêutica, outras aulas para que você entenda como montar um sermão, ou então como entender a mensagem que Cristo está passando, o porquê Jesus falou, em que época que foi escrito. É por isso que nós incentivamos, porque é importante que você tenha a sua fé firmada, para que você, sabe, não se desvie dos caminhos do Senhor. E mesmo quando alguma heresia for pregada, eu não acredito que isso acontecerá nesse púlpito, em nome de Jesus, mas se um dia você se deparar com uma heresia em algum lugar, você prontamente vai poder rebater. Por quê? Porque você se alimenta da palavra. Agora sim, o que nós vemos hoje são ensinamentos do tipo: vamos aqui tentar readaptar a palavra de Deus, veja bem, porque a palavra não era bem assim, as coisas não eram. Cara, existem igrejas que fazem sarau para discutir veracidade de Bíblia. A Bíblia é a base da nossa fé, família. Você tem que entender, se você não acredita que a Bíblia é inerrante, que ela é inspirada por Deus, e ela é inerrante, ela não existe erro, ela é escrita 100% por homens, mas inspirada 100% por Deus. Se você não entende isso, uma coisa que você desacredita, você descredibiliza a palavra inteira. Então não deixe com que muito do que tem sido dito lá fora entre no seu coração e crie lugar no seu coração. A palavra de Deus não muda, e nós temos que estar prontos para defender a palavra. E aí, como um padrão que nós vimos, existe a condenação, mas como eu disse antes, não existe condenação para a igreja de Filadélfia. E aí vem o conselho, Apocalipse 3:11: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conservar, nós já falamos semana passada que conservar é você manter, é você guardar, é você cuidar para que você não seja roubado. E nós não podemos tratar a vida eterna de forma relapsa. Você entende isso? Porque hoje, muito das coisas que as pessoas dizem: você só tem uma vida para viver. Seja feliz, faça o que você quiser fazer, faça aquilo que te deu vontade, tome as suas atitudes, viva, seja alegre, seja feliz, como se não houvesse amanhã. Isso é a maior mentira, porque nós um dia estaremos na eternidade, e quando nós agimos segundo a nossa carne, nós estamos sendo relapsos com a eternidade que o Senhor nos garantiu. Não seja relapso, não seja, qualquer nota com a palavra de Deus. Acredite na eternidade. Mas ele diz também que a coroa não pode ser tomada, para que ninguém tome a sua coroa. Naquele tempo, quando existiam as competições, eles não ganhavam medalhas, eles ganhavam coroas. E o que ele está falando aqui sobre essa coroa representa os galardões, porque existem muitas pessoas que estão fazendo a coisa certa com a intenção errada, estão pregando o evangelho, falando de Jesus, mas com a intenção errada, para glória própria, para crescer o seu nome. Mas eu falo de Jesus. Mas se a sua intenção está errada, um dia queimará tudo como palha. O que é melhor? Receber o aplauso dos homens ou receber o aplauso de Deus?
eu acredito que seja melhor receber o aplauso de Deus. Então o evangelho que nós temos que pregar não tem que ser o evangelho palatável, tem que ser o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, meu irmão, é pedrada. Jesus falou para Pedro: afasta de mim, Satanás. Não falou? Falou ou não falou para Pedro? Você acha que foi gostoso Pedro ouvir isso? Sabe? E tantas outras mensagens de confronto ali que Jesus traz. Mas todas essas pessoas que foram confrontadas foram transformadas, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela transforma as nossas vidas. E Jesus aqui traz o desafio. Capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o desafio para a igreja em Filadélfia era manter essa porta, era entrar por essa porta. E aí nós vemos que Cristo abre a porta, e a porta que ninguém fechará. E aqui nós temos quatro portas que nós podemos falar. Primeiro, a porta da evangelização. A porta em 4 áreas, digamos assim. Primeira área da evangelização. Em nenhum outro tempo na vida houve tanta oportunidade de falar de Jesus como nos dias de hoje. Nós somos quase que majoritariamente no Brasil protestantes. Em 2030 nós vamos virar, segundo estudos, a maioria. Mas ainda hoje, mesmo que hajam católicos, é muito fácil você falar de Jesus. Para tantas outras pessoas é muito fácil. As pessoas estão sedentas por falar de Jesus. Você sabia que outro dia eu fui jantar com um cara que frequentava a Umbanda? Cara, foi tão fácil evangelizar. Foi tão fácil. Eu tenho recebido mensagens de um monte de pessoas. Tem um cara que está conversando comigo, eu até compartilhei com a galera que fez esse tempo de oração, que ele falou: eu era frequentante da Umbanda, agora eu nem sei mais o que eu sou, porque eu amo a pregação, eu amo Jesus, mas eu estou indo lá, mas eu não quero mais ir lá, então eu não sei mais se eu sou da Umbanda, se eu não sou. Eu falo: meu querido, entrega o seu coração, porque a partir do momento que você entregar o seu coração para Jesus, você é de Cristo. Você não é de uma religião, você não é de um santo, você é do Criador dos céus e da terra. É muito fácil a gente falar isso, aí a gente fica dificultando. Não, eu estou esperando o momento certo para falar de Jesus. Eu vou marcar um almoço, um jantar na minha casa. Não! Troca ideia no ônibus, troca ideia, sabe, no seu trabalho, troca ideia no momento ali do happy hour. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo, você tem que falar. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Prova disso é que todas as vezes que nós pregamos o evangelho aqui dentro, dezenas de pessoas se convertem todos os domingos. As pessoas estão sedentas, procurando uma resposta, procurando um Salvador, e o Salvador você já conhece, o Salvador tem nome, o Salvador se chama Jesus, e você tem que apresentar esse Salvador. Eu fico imaginando no tempo de John Wesley, a dificuldade que ele tinha de evangelizar, no tempo de tantos outros, né? A gente teve até os avivalistas aqui, foi um grande aprendizado para mim. Mas os tempos, vamos mais recente aqui, dos tempos de Billy Graham, onde não tinha internet, onde o cara precisava pegar avião, ficava 6 meses fora da sua casa pregando. Hoje você vê o Lamartine, são 20 milhões de pessoas únicas que ele fala todos os meses. Nunca foi tão fácil. Nós precisamos parar de dar desculpa e falar de Jesus. Você alcança lugares que a minha voz não chega. Você já parou para pensar que existem pessoas no seu trabalho que jamais ouviriam um pastor, mas te ouviriam? Não, pastor, não vou. Igreja, não vou. Não vou não, cara. Já vi muita coisa ruim de igreja. Já vi aí um pastor que chutou um santo, foi desrespeitoso. Já vi isso, já vi aquilo, não vou, para a igreja eu não vou não. A sua voz pode encontrar o coração dessa pessoa. Ele talvez não me ouviria na primeira, mas ouviria você. E eu quero te falar que Deus vai te cobrar. Presta atenção no que eu estou te falando, hein? Deus vai te cobrar
por todas as vidas que passaram no seu caminho, e você se acovardou e ficou quieto. O papel de evangelismo não é só do pastor, não. O pastor é aquele que traz ensinamentos espirituais, mas a palavra de Deus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão, o grande chamado do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então vigia, família. E sabe o que eu gosto dessa igreja? Depois de uma porrada, eu vou falar o que eu gosto. O que tem sido mais lindo é que todas as 6 cartas que nós lemos até aqui são palavras muito fortes, de muito confronto. De muito confronto. Cara, é como se nós tivéssemos uma ferida exposta e Deus estivesse colocando o dedo na ferida e apertando, sabe? Mas o que Deus tem feito através dessas mensagens é Ele está gerando cura na nossa alma. Ele está nos tornando forte para um novo tempo que virá. Para esse tempo de portas abertas, de oportunidade que nós teremos, nós precisamos estar fortes. E não existiu melhor momento que o Senhor preparou para essa série que se não esse, porque nós temos uma palavra profética para o ano que vem, que Ele entregou as chaves de Davi, e Ele vai abrir portas nas nossas vidas. E se nós não estivermos bem espiritualmente em relacionamento, nós não conseguiremos entrar nessas portas. Então preste atenção e se sinta um privilegiado. Mas ele também diz que ele abriria essa porta, né, lá também na área do coração do ser humano. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta é a porta do seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele está falando: eu quero entrar no seu coração, eu quero mudar a sua história. Também existe a porta do arrebatamento. Apocalipse 4:1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Isso aqui está falando do arrebatamento, meu irmão. Nós somos uma igreja onde o cabeça dessa igreja, o cabeça é Cristo, mas onde o líder dessa igreja, ele traz escatologia desde sempre. Ele nos ensina que nós um dia seremos arrebatados e que nós não viveremos a grande tribulação. Imagina o dia que a trombeta soar. Cara, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais injustiça social, não vai ter mais preconceito, não vai ter mais sacanagem. Nós estaremos ao lado de Cristo, nos céus, na Nova Jerusalém. Isso não é incrível, não é maravilhoso? Eu não sei você, mas é para lá que eu quero ir. Eu tenho falado com Deus: volta logo, porque está ruim aqui, está estranho. Mas enquanto o Senhor não vier me buscar, eu vou falar, velho. Eu vou falar de Jesus, enquanto o Senhor não vier. Mas ele diz que Cristo fecha a porta, e quando ele fecha, ninguém abrirá. Obviamente que o prazer de Cristo é abrir a porta para os homens, mas chegará um tempo em que ele vai fechar a porta, e ninguém mais abrirá essa porta. Ele, falando dessa porta fechada, ele tem a chave da morte. Por mais rico que você seja, por mais influente que você seja, meu querido, o dia que chamar a senha, já era. O dia que Deus chamar o seu número, acabou. Você pode ter dinheiro que for, cara. Você pode ter angariado o maior número de riquezas na terra. Você pode ter barco, helicóptero, avião. Tchau. Vai ficar tudo para trás. Não vai subir nada. As suas obras serão passadas pelo fogo. O seu dinheiro vai ficar aqui. E quem vai comer é o devorador. Então deixa eu te falar uma coisa. Ele sabe exatamente o dia que isso vai acontecer. Mas ele também tem a chave do inferno. E quando alguém morrer sem Cristo, não vai mais ter oportunidade. Não tem purgatório. Não tem um tempinho ali que você vai ficar de boa descansando. Tem uma outra oportunidade. Não vai ter time out. Alguém põe o filho de time out aqui para pensar? Time out é quando você bota ele no cantinho e fala: pensa um pouquinho no que você fez aí. Não vai ter isso. O dia que acontecer, se acontecer, em nome de Jesus, não vai acontecer com ninguém aqui. Amém? Amém. Nós estaremos na glória, mas não adianta você falar: mas cara, eu conheci o pastor Ramon lá.
Eu era brother dele, eu conheci o pastor Lamartine, pô, eu li até o livro dele de escatologia, maneiro pra caramba, tal. Eu falava, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E Jesus promete que subjugaria os inimigos dessa igreja. Apocalipse 3:9 diz assim: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E aqui a gente consegue lembrar daquilo que Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 a 12, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele diz que eu te guardarei da hora da grande tribulação. Entenda que ele não diz eu te guardarei na hora, ele te diz eu te guardarei da hora. Qual que é a diferença de da hora ou na hora? Na hora? Na hora é durante, naquele momento, naquele período. Mas o que Deus está falando, essa palavra é tirar, da hora é tirar, Deus vai te tirar para que você não veja e não viva essa grande tribulação. E embora você tenha tribulações na sua vida terrena, nós não passaremos por esse tipo de tribulação, que há de vir para provar todos os habitantes da terra. Quem aqui aceitou Jesus um dia como Senhor e Salvador? Você é o habitante dos céus. O Lamartine deu um exemplo que eu acho que vale muito aqui. Eu, quando viajo para os Estados Unidos, eu tenho que pegar uma fila gigantesca de imigrante, né? Você entrar lá, você se sente mal. Os caras te tratam tantas vezes com tanto desdém, né? Parece que você está indo lá ilegal, né? Não, você chegou de avião, você fez a imigração no Brasil, você está ali, você está com o seu passaporte, seu visto, parece que você foi com um coiote, parece que você veio no bagageiro do avião, né? E o John, ele é americano, o John nasceu nos Estados Unidos, então ele tem um passaporte americano. E aí quando eu vou apresentar os passaportes, visto, o cara nem olha na sua cara, visto, documento, aí você entrega, a hora que eu se apresento do John é muito engraçado, que a hora que se apresenta do John, o cara vai assim, ó: tudo bem? Tudo bem, pô, sejam muito bem-vindos, tal. Quanto tempo vocês vão ficar? Muda. É impressionante, cara, não estou brincando. Muda. Quando eu volto para o Brasil, eu espero receber um tratamento bom aqui. Por quê? Porque eu sou brasileiro, eu sou cidadão brasileiro. E é isso que acontece. E nos céus, meu querido, a gente não vai ter visto. A gente não vai ter um visto temporário, um visto de trabalho, um work permission para você trabalhar. Você é cidadão do céu. Você tem acesso aos céus. Isso é animal. E você tem que tomar posse disso, né? Ele diz: e eu te farei pilar no templo do meu Deus. Quem aqui é engenheiro? Engenheiro civil. Tem algum engenheiro civil aí? Tem? Eu não estou vendo. Tem engenheiro civil aí, engenheiro civil? Ah, tem outro engenheiro civil ali. Todo mundo empregado, glória a Deus? Amém. Engenharia voando. Para que serve um pilar? Tecnicamente, você pode me falar para que serve um pilar? Fala comigo, engenheiro. Fala mais alto. Para sustentar o quê? A estrutura, certo? Gostei de você. Quando eu construir uma casa, eu vou te chamar. Vai demorar, porque eu construí uma, foi terrível, irmão. Espero nunca mais construir. Mas o pilar, ele sustenta a estrutura. E o pilar, naquela época, ele sustentava a estrutura do templo. E Cristo é o nosso fundamento, mas ele diz que faria das nossas vidas pilares para sustentar a obra do Senhor. Nós seremos pilares do templo de Deus, que é a igreja.
Eu quero te falar que Jesus conta com você para essa grande obra e essa grande colheita. A igreja de Filadélfia não teve nenhuma condenação, mas trouxe grandes ensinamentos para cada um de nós. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Eu primeiro quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez. E Deus é tão incrível, porque essa não é uma mensagem evangelística. É uma mensagem, cara, de confronto. Nós lemos sobre Sebna, que queria a glória que não era dele. Nós falamos sobre tantas coisas, sobre a visão de Jesus, sobre o arrebatamento. E eu quero falar especificamente sobre esse Jesus que se revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos, que está aqui nessa noite e deseja se revelar para você. O apóstolo João teve uma visão incrível de Jesus. Ele sabia, antes mesmo de Jesus se apresentar para ele naquela ilha, ele já dizia que ele era o discípulo amado. Tamanho amor que ele sentia por Jesus, e sentia que Jesus o amava tão profundamente. É o apóstolo João que escreve. Foi através do Evangelho de João, capítulo 3:16, que nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o apóstolo João que trouxe tantas revelações profundas. E eu quero falar para você que Jesus verdadeiramente se importa com você. O céu é real, o inferno é real. Na Bíblia, por diversas vezes, nós vemos Jesus, Deus, alertando sobre o perigo, sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte, que o pecado nos afasta da presença de Deus, e longe da presença de Deus, nós somos condenados ao inferno. Nós vemos isso constantemente na palavra de Deus. Mas quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele entra nos nossos corações, Ele limpa os nossos pecados, e Ele nos garante a vida eterna. E a vida eterna é no paraíso, é nos céus. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. E nós lemos Ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Para que você experimente esse amor, você tem que abrir o seu coração. Eu não estou te falando de uma filiação com uma igreja, eu estou falando de uma filiação com Deus Todo-Poderoso. Porque a partir desse momento que você entregar o seu coração, Ele não vai ser mais somente alguém desconhecido, mas Ele vai ser o seu Pai, o seu Deus. E Ele está aqui nessa noite, e Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele deseja encontrar o seu coração. Ele deseja mudar a sua história, Ele deseja fazer coisas novas na sua vida, Ele deseja apagar o seu passado, Ele deseja, mudar o seu futuro. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração. Apocalipse 3:20 eu li: diz: eis que estou à porta e bato. A porta da onde? Do seu coração. E se você abrir o seu coração, Ele vai entrar no seu coração. Se você vai cear com Ele, Ele vai cear com você. E você nunca mais estará sozinho. Nos seus momentos de lutas, de fraqueza, você terá para onde correr, para quem recorrer. E posso te falar uma coisa? Talvez não faça sentido, mas eu estou te falando: experimente fazer essa confissão. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Experimente e veja que o Senhor é bom. Jesus não vai rasgar o seu coração, entrar no seu coração, se você não permitir que Ele entre. Quer mudar a sua história? Quer parar de lutar com as suas forças? Quer curar as feridas da sua alma? Jesus está aqui para isso. Queria convidar você que nunca fez uma oração de entrega,
e que deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite. Mais uma vez, eu não estou aqui falando para que você se torne membro da IA Church. Não é sobre uma religião, mas é sobre um Deus que entregou o Filho para morrer por você, para que você tivesse acesso à vida eterna. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a mão onde você estiver, nós vamos orar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada e nós vamos orar. Existe alguém? Alguém veio aí? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eis que estou à porta e bato. Experimente abrir o seu coração para ver se Jesus não vai mudar a sua história nesse fim de ano. Talvez tenha sido o ano mais miserável que você viveu. Ou então talvez tenha sido o melhor ano, mas a palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada vale o seu dinheiro, de nada vale a sua influência, de nada vale o quantos seguidores você tem no Instagram ou nas redes sociais. Se Jesus não for o centro da sua vida, você é um miserável. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, quero pedir que você fique em pé no seu lugar agora. Nós vamos orar. Glória a Deus, jovem. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida aí atrás, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus, fique em pé, pode ficar em pé. Fique em pé, você que deseja entregar o seu coração para Jesus. Eu quero pedir que você tenha um ato de coragem, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não se preocupa, eu já fiz isso. Eu já fiz isso e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Só sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar, não vou te pedir nada, não é nada. Eu só quero orar por você. Dá tempo, irmão, ainda dá tempo. Se você deseja entregar o seu coração, esse é o dia que o Senhor fez para que esse encontro marcasse a sua história de uma vez por todas. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir o seu coração, eu vou entrar e eu vou fazer morada. Jesus é aquele que transforma a história. Jesus é aquele que pega pessoas improváveis para fazer coisas improváveis. Foi assim com Davi, foi assim com a minha vida, foi assim com a vida de todos aqui. Todo mundo aqui era improvável. E Deus encontrou graça e viu qualidades em nós que nós nunca poderíamos enxergar. Mas Deus viu algo em cada um de vocês. E é por isso que vocês estão aqui. Ele ama cada um de vocês. Não importa o passado, não importa as experiências, não importa as escolhas. A palavra de Deus nos ensina que se você está em Cristo, a partir de agora, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo novo se fez. Hoje é um dia de festa, porque a palavra de Deus diz que mais vale uma vida inteira, uma vida, do que o mundo inteiro. Glória a Deus pela sua decisão, glória a Deus pela sua coragem, glória a Deus pela sua vulnerabilidade, e que você seja transformado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você está fazendo essa oração online, que você também possa repetir essa oração na sua casa, e após isso, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí. Repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão, Jesus, pelos meus pecados, e eu oro para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, Deus, que decidiram voluntariamente entregar suas vidas para o Senhor. Deus, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece a condição, a situação que eles estão vivendo, e eu sei que agora o Teu Espírito está dentro deles, Deus. Eu sei que eles já foram batizados pelo Teu Espírito, e eu peço que o Teu Espírito os ajude. Sabe, Deus, que seja um crescimento em relacionamento e em intimidade com o Senhor. Pai, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, experimentar cada dia mais a sua bondade, a sua graça, o seu favor. Deus, que nos momentos de escolha eles possam pedir os conselhos para o Senhor, que nos momentos de dúvidas, de incerteza, eles possam ser encontrados pelo Teu Espírito, para que o Senhor traga palavras precisas, Deus, para esse tempo de direção. Que eles sejam encorajados, Deus, pelo Teu Espírito, que eles não vivam mais segundo as suas próprias vontades, e que eles saibam que o Senhor tem um plano
para a vida deles, Pai, para cada um deles, o quão especiais eles são aos teus olhos, Jesus. Muito obrigado, porque para a nossa família o Senhor acrescentou, Deus, novos irmãos, novas irmãs, pessoas que nós amamos, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês acompanhar essa equipe de consolidação. Nós vamos orar por vocês de forma individual. Somente uma oração vocês vão receber, nada demais, ninguém vai pedir nada. É só uma oração e vocês vão ser abençoados, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Quantos têm grandes expectativas para o ano de 2025? Eu quero te falar que 2025 pode ser um ano de mudança verdadeira na sua vida. As pessoas falam, eu ouvi uma vez o Douglas falando, na verdade, enfim, eu ouvi um áudio dele falando sobre isso, que muitas vezes é profetizado, o ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida e tal, e que muitas pessoas encaram isso como, uau, vai ser um ano que eu vou ser mais próspero, vai ser um ano que as portas vão se abrir num outro nível, num outro padrão, num outro patamar. E ele falou, não cara, às vezes no ano de 2025, o adúltero vai deixar de ser adúltero, e vai ser o melhor ano da vida dele. Às vezes o ano de 2025 vai ser o ano que Jesus vai moer ele, vai apertar tanto, essa pessoa vai se quebrantar tanto na presença do Senhor, que vai ser um ano de uma transformação genuína na vida dele. Mas a verdade é que as pessoas não querem isso, elas não querem esse aperto, elas querem um afago, do tipo, vai ser um ano incrível, você vai voar, você sabe as coisas que você precisa mudar, mas existe uma palavra profética liberada sobre essa igreja. Deus abriu as portas. Deus já abriu as portas. Quer seja essa porta reconciliação da sua vida com Deus, quer seja essa porta também reconciliação no seu casamento, nos seus relacionamentos, intimidade com o Senhor. Deus já preparou algo extraordinário para a sua vida no ano de 2025. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu quero te convidar a adorar o Rei dos Reis, a adorar o Senhor. Embora a gente não saiba, família, eu tive um testemunho esse ano. Eu sempre, final de todo ano, eu escrevo uma carta para Deus, e eu não mostro para ninguém essa carta fica guardada comigo, eu deixo no meu celular guardadinha, porque é coisa minha e dele, eu e ele, ninguém precisa saber. E eu escrevi uma carta no fim do ano passado, e eu escrevi, Deus, eu sei que o Senhor já preparou o que vai ser o ano de 2024, mas se o Senhor me permitir acrescentar algumas coisinhas aí, 3 pontinhos, igual o Batista prega, e eu coloquei algumas coisas, e uma das coisas que eu coloquei foi, me coloca entre os grandes. Mas eu não coloquei isso pensando em ser reconhecido nem nada, mas de ter oportunidade de estar perto de pastores influentes da minha idade, de pastores, que podem também olhar para mim, porque a verdade é que o ministério muitas vezes é muito solitário, são dores geracionais diferentes, né? O Lamartine sofreu uma coisa na geração dele, essa geração sofre uma outra coisa, né? Nós estamos aqui hoje, esses pastores quebraram pedras que nós não vamos precisar quebrar. Hoje nós estamos andando sobre as pedras que eles quebraram, mas são outras dores. E o que Deus fez esse ano comigo foi algo tão extraordinário. Eu quero compartilhar com vocês. Deus me colocou num grupo de pastores jovens, pastores que eu admirava, e quando eu fui chamado para esse grupo, eu falei, meu Deus, que loucura. Pastores que eu sempre olhei, que eu sei a seriedade, pastores como Theo Hayashi, como Douglas Gonçalves, Marcos Madaleno e Felipe Valadão, tantos pastores que eu olho e falo, cara, eu sei o ministério, eu sei os frutos desses caras. Deus me colocou em um acampamento com eles só para receber. Eu tive um encontro sobrenatural com um jogador de futebol em um voo. Eu fui pregar em Ponta Grossa, voltando, eu estava sentado no avião, voltando sozinho, ele sentou do meu lado, e nós viemos o voo inteiro conversando, e ele me chamou para pregar. Se o santo subiu foi porque eu fui lá orar, estava mal, estava na draga, aí me chamaram para orar lá, eu levei a palavra, o Diego foi comigo, mentira Diego,
A gente foi orar lá, eles ganharam e subiram. Então, se você é santista, de nada. Brincadeira, Senhor, acabei de falar sobre glória, me perdoa. A glória é sua, Senhor, obrigado, a glória é sua. Mas eu fiquei tão feliz, cara, de estar naquele lugar, pregando para aqueles jogadores. E eu só pude lembrar, Deus, quão privilegiado eu sou de pregar o seu evangelho. E foi tão especial, o Diego estava lá, cara, e acabou, o Diego fez o louvor, eu preguei, foi lindo o mover, e eles não deixavam a gente ir embora. Toca mais uma, Diego. Aí o Diego ficava lá cantando, eles ruim, cantando mal pra caramba, e eu pensando, glória a Deus que o Diego está aqui, e o Diegão cantando. Mas assim, mais uma coisa que Deus fez. Para encerrar, no mês, 2 meses atrás, eu acho, 1 mês atrás, eu fui chamado para pregar na igreja da cidade, lá do Carlito Paz. Só que eu achei que eu ia pregar num auditório pequenininho. Quem já foi lá na igreja da cidade, ver o Alto de Páscoa, alguma coisa? Meu irmão, é uma igreja gigantesca. E eu sempre, quando acompanhei o Lamartine nas pregações, eu sempre falei, cara, eu queria pregar um dia nesse lugar. E esse lugar foi um dos lugares que eu falei, um dia eu queria vir pregar nessa igreja. Porque é muito legal, é muito linda, e, cara, falar de Jesus é o que eu amo fazer. E eu falo de Jesus em qualquer lugar, viu? Não é só, se me chamar para a célula eu prego, qualquer lugar eu vou. E eu fui chamado para pregar lá, para um culto, e eu falei, vai ter umas 15 pessoas, vai ser num auditóriozinho lá, paralelo. E quando eu cheguei lá, eu falei, beleza, irmão, e onde que vai ser? Não, vai ser aqui no templo principal. Eu falei, sério, mas não vai ficar muito vazio, não? Não vai ficar muito vazio, não? E cara, aquele negócio foi enchendo, foi lindo o que Deus fez. E o que Deus me mostrou foi, eu ouvi a sua oração, eu entendi a sua intenção, e por isso eu te coloquei entre esses grandes. Mas estar diante desses homens não é nada comparado a estar na presença do Senhor todos os dias. E todos os dias eu me encontro com Jesus, cara. Todos os dias eu me encontro com Jesus. Todos os dias antes de dormir, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui na minha casa. Obrigado que o Senhor cuida dos meus filhos. Quando eu dirijo os meus filhos para a escola, eu deixo eles todos os dias na escola. A gente vai conversando, muitas vezes conversando sobre coisas da igreja. E eu oro, eu profetizo sobre a vida deles. Eles já sabem que nós vamos orar ali. Eu falo, fica quieto agora que eu vou orar, silêncio. E a gente começa a orar e começa a mochaba dentro do carro, é da hora. Eu me encontro com Jesus todos os dias e você precisa desejar isso. Para que você não mais se relacione com Deus através da experiência do pastor Ramon, ou da experiência do pastor Diego, da pastora Marluz, da pastora Marlene, ou da pastora Lígia, ou seja lá de qual pastor for, Deus tem algo único e exclusivo para você. Você precisa buscar, você precisa querer, porque a palavra de Deus, ela não mente. Lembra que eu falei que Deus é a verdade, a palavra dele se cumpre? E a palavra dele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que o ano de 2025 seja um ano de encontro na sua vida, pela manifestação de quem o Senhor é no nosso meio. Sabe, Deus, nós não estamos aqui julgando a intenção, o coração de ninguém, das igrejas que muitas vezes postam, Senhor, as suas obras. A obra é tua, Senhor. A obra é tua, o Senhor sabe as intenções, o Senhor sabe com qual intuito tudo foi realizado, mas nós estamos aqui pedindo perdão, Deus, muitas vezes por olharmos demais para outros lugares, por falarmos demais a respeito de outras coisas. Nós não queremos perder tempo, Senhor, nós não queremos usar os nossos lábios para resmungar, para murmurar, Senhor, ou então para julgar a vida dos outros, as obras dos outros. Deus, a real é que cada um dará conta de si, Pai. Nós te pedimos que a sua presença esteja sobre esse lugar, Deus, e que se algum dia houver qualquer indício de desvio de caráter, moral, ética, de costumes que o Senhor deseja que nós tenhamos, Deus, se houver qualquer intento de Satanás, Pai, que o Senhor nos alerte, que o Senhor volte os nossos olhos para o monte que o Senhor está, Senhor. Que nós não olhemos para as nossas habilidades, que nós não olhemos para as nossas obras, que nós não admiremos, Deus, aquilo que o Senhor tem feito através dos homens, Pai. Nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos recebido vem do Senhor, Deus. Sabe, todas as vidas que têm entrado nesse lugar, todas as vidas, Deus, que têm, Senhor, se encontrado contigo nesse lugar, não é, Senhor, por uma palavra
gerada pelo homem, mas é pela presença e manifestação do seu Espírito. Nós somente te agradecemos, Deus, porque nós fazemos parte disso. Porque Deus estará computado a nosso favor, que quando nós tivermos a oportunidade, nós fomos diligentes com a sua obra. Nós não negligenciamos, nós não fizemos pouco caso, nós não fizemos de qualquer jeito, não, Senhor, nós fomos excelentes. Por isso sonde o nosso coração, mude o nosso coração, Deus, mas não deixe, Deus, com que os nossos olhos se afastem do Senhor, não deixe com que o nosso coração se afaste do Senhor, não deixe, Senhor, com que a nossa alma deseje a glória do Senhor, Deus, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, para o Senhor são todas as coisas, conforme o salmista diz, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, Senhor, ao teu nome a glória, Senhor. Senhor, que cada um dos meus irmãos possam ter essa consciência, não é pela habilidade, não é pela capacidade, não é pelos tempos de estudo, é pela sua graça, pelo seu favor, e que a glória, Senhor, seja dada ao Senhor, Deus, ao Senhor, somente ao Senhor, Deus. Nós te amamos, Jesus, e amamos a sua doce presença sobre esse lugar. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos confrontos. Nós sabemos que um pai que ama de verdade corrige os seus filhos, e nós temos visto isso e vivido isso ao longo dessas 6 semanas, correção atrás de correção. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem se mostrado um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que zela pelos seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa série, obrigado por quem o Senhor é, obrigado pelo seu infinito amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor?